Boa noite. Eu vou usar o meu papel de curador para passar na frente de todo mundo. Mas eu vou ser breve, eu vou ler um poema só para inaugurar esse sarau. E aí o Afonso, cadê o Afonso? Aonde? Então, aí o Afonso Romano de Santana, ele sim, poeta, vai subir aqui, tá, Afonso? Então, eu vou ler um único poema e você já pode chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler um poema dedicado ao grande amor da minha vida, chamado Helena Terra, que está aqui. Levanta aí para as pessoas aplaudirem você. Então, eu vou ler para vocês assim. No último dia do último ano da falseada infância, vomitando solidão pelas noturnas ruas da cidade, não imaginava que 1.400 quilômetros além, tu já existias, forma entre formas, magros dedos desenhavam efêmeros rabiscos na suada vidraça de um inverno engastalhado na memória. Cicatrizes maculavam teu corpo inúbil, pernas ocultavam silêncios entre os móveis, noites aqueciam mágoas, aqueciam nódoas. No último dia do último ano da falseada infância, vomitando solidão pela noturna rua da cidade, só eu não existia ainda, tu me inventaste. Bom, então eu queria convidar agora um dos mais importantes poetas brasileiros e ensaístas. É uma honra a gente ter o Afonso Romano de Santana para declamar uma poesia com a gente. Bom, eu vou ler um poema desse livro, Que País é Este?, que foi publicado quando vocês nem tinham nascido, em 1980. Essa é a 5ª edição, que tem uma introdução maravilhosa de um historiador, possivelmente o historiador mais importante do Brasil, que é o José Murilo de Carvalho, que na ocasião era meu colega na faculdade em Minas Gerais. Esse é um livro, de alguma maneira, político. E eu me lembro que alguns guerrilheiros fizeram um testemunho sobre o impacto que foi esse poema chamado Que País é Este?, quando foi publicado no Jornal do Brasil em 1980, ajudando, de alguma maneira, a abertura política no Brasil. Bom, o livro trata de várias coisas e eu escolhi um poema que trata de um assunto que pertence à nossa nacionalidade. Um poema sobre a questão indígena, especificamente. E esse poema é dedicado ao Roberto da Mata, que viveu entre os índios e é um amigo meu. E esse poema trata de uma questão que me ocorreu quando eu estive em Amsterdã, há algum tempo atrás. Diz o seguinte: passeio pelas ruas de Amsterdã, mas não são os canais como os de Veneza que admiro. Não são os hippies fumando haxixe e maconha em ócio pela praça. Não são as mulheres vivas dentro das vitrinas à espera de que alguém lhes compre o sexo. Certo, a casa de Rembrandt, o museu de Van Gogh, o prédio de Anne Frank chamam por segundos a minha atenção. Mas não é isso que eu procuro. Saio naufragado do museu da cidade, entre esquadras, mapas, pratos da Companhia das Índias, lembrando o que Nassau fez ou não fez no Recife e Maranhão. Mas não é isso ainda o que eu busco. Tomando bondes pelos subúrbios, perguntando, aflito e frustro, o que me intriga
é descobrir que fim levaram os 11 índios meninos, cada um de uma tribo, que Nassau embarcou consigo quando deixou vencido o Recife. Teriam fenecido no mar, de enjoo, escorbuto e pranto? O que faziam no frio dos palácios, com a sua nudez ingênua? Casaram, chegando à Holanda? Foram bons pais de família? Ou viraram homens de negócio e acionistas da Philips, esquecendo-se das penas que passaram no Brasil colonial? Chegaram a ter descendentes? Ou retornaram aos costumes e agora, como hippies, habitam os fundos da velha doma? Os reis e os ricos adoram dar bicho e gente de presente. Os pobres e índios resistem o quanto podem, se enredando e se rendendo, virando móvel e parente, ou somem nos palácios e navios, entre quentes coxas de princesas e a espada fria dos senhores. Não tenho mais que 6 horas de sobra na pista do sequestro e tenho que ir a Paris procurar mais 10 meninos índios levados de presente para o rei Henrique II. E de antemão me pergunto, o que ocorreu com os índios perdidos na Rive Gauche? Viraram bolsistas de arte? Converteram-se a Marx? Tinham jeito de maoístas? Ou terminaram o mestrado de semiologia com Barthes? Os que, ou quem sabe, já chegam tarde e morreram na Indochina, explodiram a embaixada em Argel, viraram chofer de táxi e, cansados do vinho e queijo caseiros, alistaram-se de vez na legião estrangeira. É muito índio e pouco tempo o que disponho pela frente. Deveria me socorrer da FUNAI, da FUNABEM, da Unesco e abrir creches de desespero? Estou perdido na Europa e nunca fui ao Xingu. Sequer pisei o Araguaia. Quando chegarei às colônias jesuítas que arrasamos junto ao Paraguai? Não posso mais abrir livros de histórias, nem devo ler mais jornais. Finjo que não vejo os índios adultos e maduros que caem das telas de cinema e entulham meus quintais. Há índios no guarda-roupa, índios na minha cama, embaixo e em cima da mesa. Já não posso mais ir à porta, ir à horta. Qualquer dia não poderei mais abrir a porta. Estarei submerso na sala entre papéis, cabanas e tacapes. Antropólogos futuros não entenderão o achado. Anotarão: este era um poeta estranho. Não se sabe a sua tribo. Colecionava livros e infâncias. Vivia falando de índios. E morreu sufocado sob uma pirâmide de ossos e poemas. Obrigado. Questões de logística. Ah, temos um pedestal. Temos um pedestal, então, para fazer a declamação. Eu tenho uma lista dos poetas. Eu queria convidar o Carpinejar para você juntar a gente. Vamos lá, Carpinejar. Já!
Boa noite. Vou ler esse poema em homenagem ao Luiz Rofato, que me incomodou. Na verdade, eu nunca li esse poema. Esse poema é de um livro meu inédito, deve ser lançado no segundo semestre. Depois de 8 anos longe da poesia, eu volto. E o livro, só para citar o contexto, é Eu Tô Morto, para a alegria de muitos, em que eu tento, de uma certa forma, decifrar quem eu amei e quem me amou. Meu casaco não serve para nada. Não será travesseiro de minha viúva nas pedras frias de uma escada. Não será guarda-chuva de minha viúva em tempestades repentinas. Não será a proteção dos ombros de minha viúva na saída das festas. É um casaco de morto, morrendo com morto. Assim como morre comigo as cadeiras ao meu redor. Assim como morre comigo as bolhas de flores em minha volta, que não devolverão as margens. Assim como morre comigo o fogo dos candelabros. Assim como morre comigo o medo dos trovões e o meu grito, asas da água. Assim como morre comigo o nó da gravata e do estômago. Os percalços e as certezas, morre comigo o alto e o mínimo, o baixo e o sublime, morre comigo minha imagem, minha melhor versão, minha decadência, minha agressividade, meu suspiro, meu bocejo, morre comigo. Eu perderei a mim definitivamente. E perder não é falta de cuidado. Perder é apenas perder. Eu não me reconheço nessa pompa de ministro, nos dosséis e frâmulas, nas bandejas de prata, nos cálices de veneno, nos discursos graves, nos cumprimentos formais. Até pareço satisfeito e bonito. Até pareço lindo nessa caixa de madeira. Mas de longe, todo morcego é um pássaro. Eu me vejo de perto, por dentro. Reparo em minhas pernas magras, iguais às de meu pai, ossudas, de canelas finas. Não iria mesmo longe. Se eu pudesse rir, estaria debochando de minha aparência, da minha cabeça de anão, superior ao próprio corpo, do queixo pontiagudo, escondido pela barba grisalha, do nariz sem forma alguma. Minha vida não é um papel em branco, mas eu não entendo a minha letra. Obrigado. Muito obrigado, Carpinejá. Eu queria chamar agora o poeta Nicolas Bé. Eu fiz um livro. Eu roo unhas desde os 7 anos, os 6 anos, né? Eu tenho praia de roer unha, roo unha mesmo desde os 7 anos, e fiz um tratamento psicanalítico, não foi psiquiátrico, foi psicanalítico. E parei de roer unhas. Né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E minhas unhas ficaram enormes. Né? Enormes. O tempo suficiente para escrever esse livro. Eu tenho unhas.
E depois tive uma recaída e voltei à roeção. Né? Mas foi aqui diz, mais que um simples antimanual de onicofagia, este é um livro para se ler com os dentes. Quer dizer, essa coisa da ansiedade extrema, de roer unha, né? Eu fico perguntando por que eu fiz esse livro, por que eu vou revelar uma coisa que não é para se orgulhar, não é que eu não me orgulho, mas é uma fratura exposta. Né? É uma fratura exposta. E eu gostei muito de fazer esse livro e fiz e vou compartilhar com vocês. E fiz ele em uma semana. Em uma semana ele ficou pronto. Depois levou 3 anos de artesania, né? Mas em uma semana, num sábado praticamente, 90% do livro ficou pronto num sábado. Mas levou 3 anos. O poeta é um trabalhador braçal da linguagem. Vamos lá. Eu vou ler alguns dele. Minha poesia e minha vida são unha e carne. Que culpa temos nós, as unhas? Também merecemos unhas bonitas, suplicamos. Traumatizadas, agradecemos. Roídas, sangramos. Felizes, arranhamos. Para onde vão os restos das unhas roídas? Para a lixeira emocional. Então, vou escolher mais alguns. Esse livro, eu fiz um livro com 18 anos, ou 9 anos, chamado Chá com Porrada. Né? E eu fico feliz que depois, 36 quilos depois, eu consegui fazer esse livro, assim, que para mim é um livro, eu acho ele, não é um livro agradável, não é um livro agradável. Né? Não é um livro agradável. Me causa um mal-estar, levanta uma questão dessa fratura exposta, que é muito comum, né, nas pessoas. E não sei o que eu quero com esse livro, eu me pergunto por que eu fiz esse livro? Por que se expor assim? Né? Mas eu acho que talvez vá ajudar ou não, não sei. Eu não pensei muito, eu fico me questionando. Mas vamos lá. Dente é alicate, dente é chave de boca, dente é parafuso. Desculpa. Dente é alicate, dente é chave de boca, unha é parafuso, dente para uso. Vamos ver mais alguns, eu estou pulando. Aqui uma coisa engraçada. Na hora de fazer o livro, né? Fazendo o livro, perguntei ao meu dentista qual a relação entre unhas e dentes. Ele respondeu, nenhuma. Meu dentista é um ótimo dentista, mas não é poeta. Então é um livro... Para que servem as unhas? Quem pergunta não sabe o que é arranhar a própria alma. Sem nervo, sem dor, que graça tem o poema indolor? Aqui tem um poema que é uma homenagem. Eu aprendi muito com Leminski. Eu me orgulho das minhas influências, porque eu já vi poeta que fala assim, quais foram suas influências? Teve Homero, depois você viu. Quer dizer, eu me orgulho muito das minhas influências, e o Leminski é uma influência muito marcante na minha vida, né? Muito marcante. Conheci, tenho os livros autografados. Eu me orgulho muito de tê-lo conhecido e ter os livros dele. É um poema homenagem, eu acho. Ele roer para gastar dentes, sentes? Doer para gastar vidas, duvidas? Capricha nas rimas, unhas e dentes são imãs. Eu acho que está bem... O livro ficou muito bonito, todo ilustrado, é um livro caprichadíssimo por uma artista gráfica lá de Brasília. E tem um poema que eu gosto aqui. Tira o dedo da boca, menino, que feio. Enquanto o menino rói, ninguém pergunta a ele onde dói. O Preço do Pão. É um livro autobiográfico, obviamente, não precisa dizer. O Preço do Pão. Pegar com as unhas aquelas moedas no caixa da padaria não tem preço. Por que a vida sempre dá o troco em moedas? E tem mais. Quem quiser ver, quem quiser conhecer o livro, está ali. Para terminar. Roer as unhas para espantar a neurose. Roer as unhas para ficar longe da dor.
a vida medíocre escreve os melhores poemas. Obrigado. Então, quem quiser, eu tenho o livro ali. Não foi lançado em Brasília ainda. Primeiro lugar que eu mostro o livro, que eu leio. Eu nunca li esse livro em público, primeira vez. Né? Então, ele está ali. Quem quiser adquirir, está R$20, etc. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado, poeta Nicolas. Inclusive, eu fiquei com vontade de roer unhas, inclusive, depois de ouvir esses poemas. Eu queria chamar agora o Heitor Ferraz. O Nicolas é alto, né? Nicolas é alto. Sou mais baixinho. Só para lembrar um pouco que a gente estava falando antes sobre a questão da cidade, a natureza. Né? Se por antigo tinha essa mudança do tempo, né? Primavera, verão. Então ele escrevia o poema dessas estações. As nossas estações na nossa vida são um pouco diferentes. Por exemplo, agora em abril é o momento de fazer a declaração do imposto de renda. Né? E esse poema chama Declaração. Nada é mais simples do que declarar o imposto de renda. Mas hesita um bom tempo entre sonegar alguns ganhos que já foram gastos e o futuro tão incerto, cada vez mais incerto. Principalmente agora, quando penso que todo aquele projeto desenhado ao longo dos anos, entre um quarto e outro, uma sala e outra, uma casa e outra, um amor e outro, aquele mesmo projeto não se sustenta mais em pé. E vou pensando em sonegar um punhado desta vida que não se sustenta mais em pé. Não pelo cansaço, foram poucos anos de vida até aqui, mas pelo desânimo, a tensão diária em ser e não ser, o sorriso dúbio, as janelas simultâneas dos olhos, as noites duplas e as manhãs que se levantam, como persianas barulhentas, rangendo a rotina e suas duplicatas. Obrigado. Obrigado, Heitor. Eu queria chamar agora Yassir. Venha para cá. Confissão. Sejamos sinceros, meu bem. Despamos o pijama das mitologias. A eternidade não conhece o amor. O amor também não sabe verdadeiramente o que é o amor. E, no fundo, nós nunca acreditamos muito em parto sem dor. De retratos de família, tem um livro que eu publiquei em 1990, Sísifo no Espelho. Eu fiz vários poemas sobre retratos. Esse é de uma família muito pobre, né, aqueles retratos infelizes. E minha mãe andava sempre com uma caixa assim era, na verdade, uma lata de biscoito dos anos 40, que ela ia colocando os retratos de família. E aquele era um retrato absolutamente infeliz, né? Todos estavam numa fase, a maior fase de miséria da família estava retratada ali, e todos estavam mal na foto. Então, sempre me chamou a atenção, quando eu abria aquela caixa e olhava, como aquele retrato atravessou 50 anos, e nenhuma daquelas pessoas que estavam ali se deu ao trabalho de rasgá-lo, porque todos que estavam ali seguramente sentiram muita vontade de rasgá-lo. Era um retrato muito infeliz, todo mundo estava muito ruim naquela foto. Então, eu escrevi esse poema, que é o poema número 8 do livro Sísifo no Espelho. O menino de meias 3/4, há muito se envergonha desta foto. A mulher que foi bonita, o senhor de pincenê, talvez o viúvo, todos se envergonham desta foto. Eu mesmo, certo dia, tencionei rasgá-la, não rasguei. No silêncio e na impossibilidade, o retrato sorri. Outra história também dessa pequena cidade, na minha cidade natal, tem invernos muito rigorosos, a temperatura chega a 40 graus. Então, a cidade toda muito pobre, aquela situação muito difícil, mas no meio da cidade tem um castelo, está lá até hoje.
Na verdade, é um casarão enorme, um solar de uma portuguesa que morava lá. E eu a conheci, né, ela viveu muito, viveu mais de 100 anos. Aqui o poema tem o nome trocado porque a justiça brasileira tarda, mas atrapalha, né? Então, eu troquei o nome porque é o seguinte, minha mãe me contava que durante um longo período da cidade, as missas só começavam quando ela chegava. E que causou muito problema na cidade, porque quando ela foi à Europa, ela ganhou um casaco de peles. E ela ia para a igreja com o casaco de peles. Então, com os invernos rigorosos da minha cidade, ele esperava julho, 40 graus, é claro que pintava uma saia justa. Então, o poeminha é exatamente sobre isso, desse fato que minha mãe me narrava. Dona Bertalha. Mulher assim nunca se viu de tão rica. Era dona do lugar. Mandava e desmandava com luvas de pelica. Marcava até a hora da missa e da botica. Que era sempre a hora incerta em que pela igreja ela adentrava, franzina, mas ereta, com seu casaco de pele, ganho do meslava. O problema era o calor que não pausava. Calor dos diabos, que pouco obedecia em terra onde só ela mandava, e que acabava marcando também a hora em que toda a missa empacava. Hora de levar Dona Bertalha para casa, já muito pálida de transpirar, sob o casaco em brasa. Muito obrigado. Muito obrigado, Yaci. Eu queria chamar agora o poeta Paulo Borja ou Paulo Barja, não sei, eu estou lendo, eu vou começar a ler os nomes errados. Vai começar agora o... Ah, sim, tá, ok. Paulo? Boa noite. Uma sessão em homenagem a Cassiano Ricardo, poeta joseense. Talvez pudéssemos fazer juntos esse poema. Vocês poderiam marcar o ritmo? E vai para JB. Tá? Com a imaginação, crio no meu radiamor a tua figura. E tudo quanto falas não é mais que o contorno verbal da tua figura. Pelo meu transmissor receptor, converso com a tua figura. As coisas que dizem me fazem ver pombos brancos em torno da tua figura. Imagens passam a ser objetos do mundo, em que, como em gravura, ressalta nítida a tua figura. E falo com a tua figura, e com os objetos que as imagens criaram e que rodeiam a tua figura. E amo a tua figura, como se tu mesmo estivesses presente materialmente na tua figura. Sinto o calor do teu sangue e a tua respiração. Vejo a gesticulação na tua figura. E tudo é teu corpo em sexo, carne e osso na tua figura. A simples imaginação do povo não pintou a figura de Circe antes que o fizesse a pintura. Pousam-me no ombro afinal, brancos os pombos que rodeiam a tua figura. E falem agora afinal. E pousam nos ombros, afinal, os pombos brancos que rodeiam a tua figura. Cassiano Ricardo. Muito obrigado. Eu queria chamar agora a poeta Cidinha. Boa noite. Na verdade, eu não sou poeta, eu sou prosadora. Vou ler uma crônica aqui, que se chama Coisas que nem Deus mais duvida. A senhora brandia os braços, inflava bochechas e olhos, tremia a boca pequena. Era Madame Mim performando um poema. Coisa boa não viria dali. A colega já fizera caras e bocas de incredulidade quando apresentei meus livros no sarau.
Reparei que não aplaudiu, assim como as outras pessoas fizeram comigo naquela noite. Houve um preâmbulo antes do poema. A autora dizia: no meu tempo, como vocês podem ver, eu sou velha, a gente chamava os pretos, de quem a gente gostava, de negão, quando era homem, e neguinha, quando era mulher. Soava carinhoso. Hoje, se a gente não for politicamente correto, pode até ser preso. Nessa hora, os olhinhos de Madame Mim encontraram os meus, e, de pronto, tratei de exusilhá-los. Fechei meu corpo com a mão direita e, com a esquerda, levantei meu tridente. A chuva apertou e Inzila rodou. Me levou para fora das paredes de vidro da biblioteca, para o local exato onde havia feito minha saudação de chegada. Era uma encruza da Henrique Schaumann com cardeal. 777, o número da casa. Inzila dançou para mim, apontou o céu, logo cortado por um raio de caiongo. Saudei Inzila e o raio. Agradeci. Quando um deles ilumina meu caminho, é sinal de anunciação. De volta ao sarau, de olhos abertos, aqueles versos mal feitos e ressentidos machucavam meu coração. A mulher velha, desprovida de sabedoria, destilava mágoa e saudade dos tempos da escravidão. Dizia num poema torto que a solução para o racismo consiste em que os pretos se pintem de branco e se tornem cinza. Cinzas, quem sabe? E os brancos se pintem de preto, obtendo o mesmo resultado. Terminada a performance, ouviram-se uns fracos aplausos constrangidos, outros consternados. Afinal, tratava-se de uma idosa, e muita gente acha que a idade justifica tudo. 2 ou 3 pessoas, além de mim, não descruzaram os braços. Um rapaz muito sério, que se eu encontrasse andando pela rua, julgaria mestiço, levantou-se negro e mandou uma letra de rap aguda sobre a hipocrisia das relações raciais no Brasil. Tinha uns palavrões cabeludos e o menino, de lâmina nos dentes, colocou os tridentes nos devidos lugares. Reuni meus livros e, trocados, olhei a chuva intermitente e vi Caiongo à minha espera, absoluta e bela, próxima ao cemitério. Guardei a distância respeitosa da natureza que não se afina com a casa dos mortos. Caiongo veio sorridente, me abraçou generosa, só amor. Entreguei o que era dela. Toma, senhora dos raios, leva daqui essa carcaça, esse egum da mentalidade colonial e racista que ainda sibila entre os vivos. Caiongo sorriu outra vez, cúmplice, e desapareceu soberana na noite sem lua. Obrigada. Bom, eu queria chamar agora a poeta Zenilda Lua. Zenilda. De Cassiano Ricardo, Última Vontade. Quero a um sítio regressar, longe da cidade grande, quieto, sem nenhum discurso que pareça subversivo, besouro dentro da açucena, reverso do meu antigo verso, só para ter o direito, ao menos, do mato aos meus pés crescer, da água fazer o seu rumor, nem sal, mas com gosto de origem, e asas de celeste pó, uma borboleta trêmula descer sobre o meu ombro furtacor. Quero ter o direito, já elementar, de um gafanhoto me poujar na calça ou manga do paletó. O direito da relva ter olhos de orvalhos só para me ver nu. De uma aranha, durante a noite,
tecer sua teia prateada entre minha cabeça e o céu. O direito perfeito, enfim, de um pássaro irreverente, por um vão do teto verde, produzir sua flor em mim. Muito obrigado. Eu queria chamar agora o poeta Moraes. Poeta Moraes. Ah, está aqui. Okay. Levantar? Sim. Somos mais um pouquinho. Tá bom assim? Boa noite. Eu vou falar 2 poemas. Um do Cassiano Ricardo e outro de minha autoria. De Cassiano Ricardo, Aritmética Tétrica. O azul da fuga. O azul de que se vestiu Nossa Senhora em viagem para o Egito. Um azul olho triste e celeste para se confundir com o azul terrestre. O azul do azulão, um pássaro, e daquele que corre e se esconde no azul do morro, homem fugindo ao esquadrão da morte, ao cão pastor. O azul de quem azula a cor do terror, dizendo que não voltará mais não, senão morto. Azul mais azul igual azul. E volta morto, 50 vezes morto, o corpo varado por 50 balas. 50 balas numa só morte, subrepetícia, homem azulão, 50 balas, cada uma o preço de um pão, homem azulão, 50 balas para matar um simples pássaro, homem azulão, 50 balas talvez porque a polícia lhe temesse a ressurreição, homem azulão, crença antiga, a de que o morto ressuscitaria, pintar-se a figura de um canário azul-rei em seu caixão, homem azulão. 50 balas, conta exata para 50 búfalos em Marajó, ou 50 tigres em Ceilão, ou 50 panteras na África. O cão pastor, não a estrela do pastor. Ao fim, 50 balas, cada uma o preço de um pão. Obrigado. Salve Cassiano e Ricardo, salve a poesia. Para os caipiras do Vale, cyberdialética, também conhecida como cyberdelícia. iPad, iPod, iPhone, Wi-Fi. Ai, se eu te pego. Obrigado. Tchau, poesia. Muito obrigado, poeta. Eu queria chamar agora o poeta Wilson R. Poeta Wilson. Boa noite. Continuando aí a homenagem ao Cassiano Ricardo, eu vou declamar um trecho de um poema dele. É longo, eu peguei só um trecho. Chama-se A Última Estiagem. Só o pensar que amanhã faltará água, só o supor que amanhã terei sede, me faz sentir uma maior sede hoje, de água e de verde. Ó azul, por que não te escondes para que tudo fique verde? A água que vai secar chora mais que uma coisa seca que chora. Penitente, chora mais que a água do mar. Cassiano Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, poeta. Eu queria chamar, continuando a homenagem ao Cassiano Ricardo, o poeta Yaci, queria ler um poema do Cassiano Ricardo para fazer a nossa homenagem da nossa mesa para Cassiano Ricardo. Foi uma emoção muito grande para mim estar aqui. Eu ministro cursos de leitura de poesia
E um dos poetas que eu coloco sempre em evidência é o Cassiano Ricardo. Então, gravei até 2 poemas nessa praça e tal. É uma coisa maravilhosa estar aqui, né, na terra do Cassiano e poder ler. Esse traço que eu coloquei da minha família, ele tem uma estrofe que eu acho perfeita, que eu ministro nos cursos. Eu vou colocar só essa estrofe, depois eu vou ler um poema dele. Essa estrofe é do poema A Dança do Pingo d'Água, que foi publicado no livro Vamos Caçar Papagaios, de 1926. Ó saudade portuguesa, por culpa de meu avô, esta casa tem goteira, casa que ele me deixou com a condição, já se sabe, de não mexer na goteira, mesmo que a casa desabe. Genial do Cassiano, né? Eu vou ler um poema que, nos cursos, eu coloco esse poema, é de um livro que eu acho um dos grandes livros da lírica brasileira do século XX, que é Um Dia Depois do Outro, publicado em 1947. No mesmo período, por sinal, Drummond escreveu A Máquina do Mundo, que foi publicado em Claro Enigma, que veio, né, a lume depois. Os 2 poemas absolutamente distintos tocam no mesmo assunto, né? É oferecida a solução, mas o eu lírico recusa. Eu acho esse poema muito bonito, um dos grandes poemas do Cassiano. Dizes tantas coisas. Não adiantam graças, as mais numerosas, nem o céu me adianta quando de sobejo. A roseira branca dá todas as rosas, imagináveis, menos a que desejo. Muita vez na noite há estrelas em excesso, a hora em que mais cismo sobre o meu futuro. Se vou vê-las triste, triste é o meu regresso. Encontro todas, menos a que procuro. Dizes tantas coisas, ó esperança louca, com esses olhos verdes e de olhar severo, mas vejo que és falsa, falsa de tão pouca, porque dizes tudo, menos o que espero. Dizes tantas coisas entre o sol e a bruma, e os silêncios nascem pela nossa estrada. O maior silêncio é o que decorre de uma palavra esperada e nunca pronunciada. Quanto mais falamos, mais silêncios nascem, por entre as palavras como o luar nos ramos. Calam-se os pássaros, como se aguardassem a única palavra que não pronunciamos. E se eu encontrasse a estrela que procuro? E se um dia viesse a rosa que mais quero? E se me dissesses, sob um luar obscuro, a pequena frase que até hoje espero? Ó esperança louca, torna a emudecer. Continua quieta, não digas nada. Guarda essa palavra cujo encanto é ser sempre esperada e nunca pronunciada. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, queria chamar o poeta, eu vou errar esse nome, mil perdões. Walaopo Osso. Wallace, nossa, desculpa, Wallace, o Wallace está aí? Ah, Wallace, desculpa, eu li errado. Você quer usar aqui o pedestal, o microfone? Bom, vou ler uma do Caetano aqui, do Cassiano. Caetano não. Como forma de homenagear o nosso poeta. Chama Cassandra e os Máscaras Pretas. Só os cegos não veem o que a máquina anuncia em cada agulha de fagulha, o sol da destruição, dia a dia. Os cegos de nascença, esses, não farão mais que prolongar sob as máscaras pretas a noite em que já vivem de nunca terem visto o sol um só dia. Os inocentes, os indiferentes, os que até hoje não sabem que o homem já desceu na lua, também máscaras pretas, sem arrebol, só perceberão o fogo que já lhes lambe os pés nesse dia. Todos, enfim, nesse dia serão máscaras pretas,
sem uma escada em caracol, por onde anjos em brasa desçam e lhes cubram a cabeça num lençol de lua fria, contra o sol nesse dia. A terra queimada viva, cheirando a carne e osso, num paiol de sol chovendo, sol, mais sol, mais sol, mais sol, nesse dia. Não é o poeta que o diz caminhando sob fogo ou comendo fogo no circo, nem a science fiction, serão certas borboletas que só aparecem no lusco-fusco. Não vocês, máscaras pretas. Assim falou Cassandra com pés de salamandra. E eu vou aproveitar para ler mais um aqui, que é um projeto inédito ainda, vai ser lançado mês que vem. Chama Tempestade e foi baseado... É um trabalho de 4 poetas aqui da região e foi baseado no disco Tempest do Bob Dylan. Cada um de nós pegou 2 faixas aleatórias e a gente fez uma releitura de todas essas faixas, na verdade, né? Eu vou ler uma chamada Scarlet Town. Primeiro foi o incêndio na rua principal. Não sobrou muita coisa do outrora grande salão imperial, onde os mais velhos se encontravam para baforar, tomar uns tragos, confederados brancos, olhos claros e discursos inflamados. George, John, Thomas, James, Richard, Gerald, Jimmy, Ronald, Bill. A história é sempre assentada em valores e escrita por quem vence. Tempos depois, o estranho sumiço de um juiz de paz e um terremoto de magnitude mediana mudaram a paisagem outrora bruta. Nenhuma conexão, claro. No primário, ainda se recitam versos de Paul Revere's Ride ou de Song of Hiawatha. Nada que tenha conteúdo político, claro. As coisas começaram a mudar, na verdade, com a chegada de Scarlett O'Hara, uma irlandesa com ideias iluministas, coisa rara naqueles tempos, numa sociedade machista. Não há nada pior, é bom que se diga, mas isso foi há muito, muito tempo. E as coisas mudaram, sempre mudam. Era uma vez uma terra de cavalheiros e campos de algodão. Num mundo bonito, galanteria era a palavra derradeira. Foi o último lugar onde se viu cavalheiros e damas refinadas, senhores e escravos. Fica assim, restrito somente aos livros, pois hoje não passa de sonho uma civilização que o vento levou. Muito obrigado. Obrigado, poeta. Pessoal, então eu queria chamar nossos últimos 3 poetas e só recomendar que a gente está com um tempo bem curtinho e aí os próximos 3 poetas que eu for chamar só leiam um poema, para a gente ter o fechamento final. Depois a gente vai ter o fechamento com o Nicolas Bell. Ele vai declamar um poema de Drummond e aí vamos para a rua. Então eu queria chamar agora a poeta Bea Galvão. Bia, aqui tem um B, A. Enfim, desculpem. Vou fazer um poema, declamar um poema, que Cecília Meirelles escreveu em agradecimento ao Cassiano Ricardo por ele tê-la indicado para a Academia Brasileira de Letras. Linha reta. Não tenteis interromper o pássaro que voa em linha reta, de leste a oeste, alto e só. Não lhe pergunteis se avista cidades, mares, pessoas, ou se tudo é um liso deserto, vasto e só. Ele não passa para contemplar essas coisas do mundo. Ele vem de leste, ele vai para oeste, vasto e só.
Ele vai com sua música dentro dos olhos fechados. Quando chegar ao fim, abrirá os olhos e cantará sua música alto e só. Cecília Meirelles. Queria chamar agora o Oswaldo, poeta Oswaldo Crisante. Não está aí, Oswaldo? Ah. Diminui um pouco. Tá bom? Boa noite. Estou de Taubaté. Vi dois amigos aqui. Paulo Barça, que escreveu aquele grande soneto do pênalti. De vez em quando eu uso algumas poesias dele. E a Zenil da Lua, cadê o poeta? É o seguinte, hoje vou fazer mais uma homenagem, porque aqui eu venho há vários anos aqui, tenho ido em Paraty, e um dia que estava viríssimo, todo mundo aqui, eu fui citado, porque falaram que tinham feito já uma música para São Francisco Xavier. E como eu sou compositor, sou do Diário Taubaté, eu levantei e vim nesse palco, nesse mesmo lugar. E hoje estou voltando para fazer essa poesia que virou uma música. Já foi gravada toda. Quem nasceu ou viveu nesse pedaço de chão, com certeza tem lembranças no coração. A água cristalina que vem lá da colina, que banha a cachoeira, e banha também a morena faceira. Lá onde o verde é mais verde, o azul mais azul, onde a estrela guia é o Cruzeiro do Sul. A natureza, com sua sutileza do amanhecer, o galo canta fazendo alvorada para o meu bem-querer. Tudo é belo com a margarida for mulher. Meu cantinho, eu digo agora, São Francisco Xavier. Mas eu quero homenagear a minha mulher. Há 30 anos que eu vim aqui, ela vai fazer 30 anos de casado, dia 27, eu acabei fazendo, virei um poeta, porque eu sou um contador de histórias. Virei um poeta, acabei fazendo uma poesia para ela, e fui o único de Taubaté que foi disputar em São Paulo, no Claretinha, na terceira idade. Entrei sem pensar em nada e fui classificado entre as primeiras, acabei musicando a música. A Lucília Garcia, que é da Fazenda das Flores, que é uma família que todos que mora aqui conhece, e a poesia dela é a seguinte, chama-se, foi na época que passou aquela Almas Gêmeas. Procurei, no auge da imaginação, metade da minha alma, metade do meu coração. Fiz do sol a minha luz, separei da escuridão, e no azul verde do mar colori o seu olhar. Da lua, fui buscar a poesia que nas noites de boemia foi inspiração para fazer uma canção. No romper do novo dia, na energia, na brisa da laje fiz guerreira de coragem. Da melodia de Maria, dei-lhe um toque de pureza. No caminho das estrelas viajei pelo universo. No atalho do seu corpo, cada pinta eu fiz um verso. Veio o vento que assobia, teus cabelos a espalhar. Realmente é a alma gêmea que nasceu para eu amar. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado, poeta. Eu queria chamar agora Marlene Barbosa Ferreira. Marlene, aqui está. Sem microfone? Mas depois tem essa quando eu nasci ainda não tinha microfone. E eu acostumei a não usar. Vocês me ouvem? Sim. Vou falar, fazer homenagem ao Cassiano, a fase verde e amarela do Cassiano. Ladainha. Eu sou do tempo da declamação. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tanga,
e onças ruivas deitadas à sombra das árvores, mosqueadas de sol. Mas, como houvesse em abundância, certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como o fogo da manhã selvagem fosse um Brasil, no cartão noturno da paisagem, era um grande Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Bom, pessoal, então, para encerrar, nós vamos ter o último poeta, Nicholas Beck. Esse poema anda dobradinho dentro da minha carteira, junto da habilitação e identidade. É um poema que me acompanha sempre, uma oração. Eu acabei decorando. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Carlos Drummond, obrigado.